Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala com você é sua irmã Cleia. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Igreja. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E tô aqui para mais uma tentativa de tentar colocar um vídeo no meu canal, porque eu já tenho 3 vídeos gravados longos sobre a guerra, que eu já fiquei aí vários meses tentando colocar no meu canal, não consegui colocar. Depois que eu troquei o aparelho de celular, né? Parece que o aparelho de celular veio programado para não permitir que eu postasse nada, porque nada vai. Mas estou eu aqui de novo tentando gravar mais um vídeo. Meus irmãos, eu vi esses tempos aí, eu tenho observado todas as coisas. Meus irmãos, quanta tristeza, meu Deus. Que mundo perdido. Que tristeza que está esse mundo. Senhor Jesus, tende misericórdia. Eu vi aí a pregação da missionária Helena Raquel no Gideão. É algo que eu estava para fazer um vídeo faz um tempo para comentar. Eu achei lamentável a pregação dela. E hoje assistindo o pastor Josiel Gomes numa pregação muito boa, eu vi que realmente ele está alertando na pregação dele que a gente vai se espantar com pessoas que a gente não esperava e que vai levantar pautas dentro da igreja que não condiz com a palavra de Deus. Nós tivemos aí, né? Para mim foi muito importante isso, porque eu acho que a partir do momento que a igreja sair da palavra, da doutrina e dos interesses do céu, ela se torna inútil. Pode ter 1000 igrejas, 1 milhão de igrejas no Brasil e todas lotadas. Se a pauta for maligna, se a luz que há for trevas, quão grande será essas trevas? E eu fiquei mais preocupada com o que o pastor Ziel falou, que ele falou, gente, se preparem. Nessa mesma pregação, que ele disse que muitos iam se desviar, o pastor Ziel tem denunciado essas coisas, né? Pregadores que estão se desviando da palavra, que estão até mesmo despregando o que eles mesmos pregaram, aceitando a pauta feminista, a pauta pró-LGBT, e como se dissesse para a igreja assim, isso não tem nada a ver. Isso é lamentável, irmãos. Uma das coisas que eu acho que vai derrotar, por exemplo, Israel, espiritualmente falando, no mundo espiritual, é porque Israel, eles não ensinam o que a lei deles, que eles dizem seguir, que é a Torá, ensina. Porque a lei de Deus, a lei de Moisés, né, para aqueles israelenses, judeus que não acreditam no Evangelho, que não seguem a Jesus, que é a maioria lá em Israel, mas a própria lei de Moisés já proibia essas práticas. E eles hoje dizem que isso é besteira, bobagem, isso é coisa de gente fanática, e permitem lá em Israel essas coisas. E questionam, né, por que os homossexuais apoiam os regimes terroristas, que nem o Irã, o Hezbollah, o Hamas. Por que vocês, homossexuais, apoiam esses regimes terroristas, uma vez que esses regimes terroristas tentam matar vocês? Odeia vocês, joga vocês do telhado, enforca, degola. E se você não sabe, se alguém não sabe o motivo, eu vou falar. O motivo é que o mesmo que criou o terrorismo é o mesmo que criou o homossexualismo. São filhos diferentes do mesmo pai. Agora, errado está Israel, porque você foi criado por um pai que abomina essa prática e você está do lado deles. E isso é derrota para Israel. Israel precisa
precisa se santificar. Só que, em contrapartida, aqui no Brasil, a gente está vendo a igreja que era santificada se prostituindo, se apostatando. Pessoas, pastores que estão se aliando com esse governo do Lula. Vou falar. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vejo muito crente aí falando que crente não deve se envolver em política. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Comunismo não é política. É uma religião satânica. Eles nos fizeram acreditar que eles são políticos. A palavra política significa arte de bem governar. Quando um cara é político de verdade, política não é caminho para o céu. Jesus não pregou política. Mas a política existe, o governo existe, Jesus não se levantou. No entanto que Jesus pagou impostos. O Senhor sabe que esse mundo precisa de alguém que o dirija. Como é que o mundo vai viver assim, sem ninguém para dirigir? O problema é que existe algo chamado comunismo que entrou em forma de política. E as pessoas acham que é apenas política. E não é. Aqui no Brasil nós estamos vendo o que eu chamo de manifestação da iniquidade. Aqui no Brasil, o bandido está sendo solto, pessoas inocentes estão sendo presas. Aqui no Brasil, tudo que é certo virou errado, tudo que é errado virou certo. Vai na internet e fala uma verdade para você ver. Se não cai todo mundo matando em cima de você, os próprios crentes estão com essa narrativa na boca. Ó, irmão, não julgue. Se eu sou sal da terra e luz do mundo, e se a lâmpada que guia os meus pés é a palavra de Deus, como é que eu não vou falar a verdade? Como é que eu vou ver o errado e o certo e eu não vou dizer? Para não ofender. Esses dias eu estava olhando um retrato das pessoas da minha família. Alguns já se foram. E bate saudade na gente. Quando a gente olha foto de pessoas, minha avó, meus tios, que já se foram. Alguns serviam a Deus, outros não. E eu fiquei olhando assim com uma saudade e eu pensei assim, mas eu vou me reencontrar. E por um momento eu pensei assim, será que eu vou me reencontrar? Porque alguns não serviam a Deus. E eu comecei a pensar que verdadeiramente amar não é se omitir. Porque embora que esses tios, parentes meus, se foram quando eu ainda era muito pequena, mas eu fiquei pensando assim, se eu tivesse convertido eles, mesmo que eles não gostassem do que eu falasse, porque o Senhor Jesus, ele falou assim, se perseguiram a mim, perseguirão a vós, mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Podem não gostar, podem perseguir, mas guardam a palavra. Essa que é a verdade. Você está num ambiente contaminado do pecado, da iniquidade. Pessoas com a vida tomada pelo demônio. Muitas das vezes a gente se omite. Não diz nada porque até mesmo aprendemos hoje que não devemos falar nada. Que não devemos apontar erros. Que isso é julgamento. Muitas das vezes escuto pessoas dizendo sobre Isaías, que ele dizia, ai desse, ai daquele. Já vi essa pregação muitas vezes. Ah, mas quando Isaías entrou na presença de Deus, ele não falou mais ai desse, ai daquele, ele falou ai de mim. É verdade. Mas se você continuar lendo o livro de Isaías, ele torna a dizer ai desse,
ai daquele. Porque, meus irmãos, quem ama, alerta. É óbvio que quanto mais eu chego perto do santo, daquilo que é santo, sagrado, perfeito, imaculado, eu olho automaticamente para dentro de mim e vejo quão falho eu estou. Mas isso não neutraliza a palavra profética que a igreja ficou na terra para proferir. A igreja, Jesus não falou para a igreja ir por todo mundo e pregar e dizendo, Jesus te ama. Não, o Senhor Jesus disse ir por todo mundo e indo pregar e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mas como arrepender se nós não podemos falar mais o que é pecado? Meus irmãos, não é porque nós somos pecadores que nós perdemos a função de alertar contra o pecado. Eu posso ser falha, mas não posso ensinar as minhas falhas para ninguém. E nem deixar de falar que falha é falha, só porque eu também falhei. A palavra do Senhor diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, andar na luz não quer dizer que você não vai ter nenhum tipo de pecado. Porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto. E quando nós dizemos algo sobre o pecado, imediatamente ele nos aponta, mas você também tem pecado. Mas andar na luz não quer dizer que você virou um santo perfeito na terra. O dia que você estiver totalmente preparado, o Senhor vai te levar para o céu. Nós estamos vivendo aqui na terra, ensinando e sendo ensinados. Deus está usando nossas vidas para libertar pessoas e a nossa própria vida sendo liberta a cada dia. E nós não podemos ficar simplesmente calados, com medo, porque, olha, eu não posso dizer que pecado é pecado, porque alguém vai dizer, não, mas você também peca. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Existe uma diferença entre você pecar e você viver em pecado. O pecado, muitas das vezes na vida do crente, na vida do salvo, ele é como um acidente. Acontece, mas não é o padrão da nossa vida. Então, meus irmãos, como eu estava falando, eu me entristeci tremendamente por ver a pauta que foi levantada no Judeu Missionário, pela missionária Helena Raquel, é uma pauta, para mim, foi nojenta. Nojenta. Meus irmãos, com tanto crente morrendo, com tanta perseguição à palavra de Deus, com tanta criança sendo violentada, estuprada, estrangulada, morta, com o Brasil tentando aprovar o aborto de qualquer jeito. Uma pessoa vai levantar uma pauta feminista num congresso. Para quê? Para receber depois convitinho de emissoras diabólicas. Porque se fala a palavra de Deus, você não recebe nada do mundo. Mas fale o contrário para você ver se eles não te levam, se não te exaltam. E foi isso que eu entendi ali, né? Eu gostaria muito de ver pregadores corajosos de verdade. Porque se você for... Quando eu fui na internet logo depois da pregação da Helena Raquel, e se tinha lá muitos comentários de pessoas dizendo, pastora corajosa. Corajosa? Corajosa é você enfrentar o falso conselho tutelar que existe no Brasil, encobrindo abusos e agressões contra a criança.
Corajoso é você levantar para falar contra a pauta LGBT. Corajoso é você levantar para falar contra o aborto. Ser corajoso é você levantar para falar contra os cristãos que estão morrendo mundo afora, enquanto o líder católico beija os pés dos terroristas e país muçulmano que persegue cristão, igreja apostatada. Isso é ser corajoso. Levantar pautinha feminazi num pleno congresso de Gideão missionário, para levar nome de missionária corajosa e ser convidada aí em vários portais satânicos, satanistas. Comunismo é satanismo. Busque, estude quem são os pilares do comunismo. São satanistas. Enquanto o Brasil está afundado com tanto maltrato contra a criança, tanto maltrato contra a própria palavra de Deus, você vê uma pessoa que deveria estar pregando contra isso, vai falar do quê? A gente vê que o que está interferindo mais na mente dessa missionária, me parece, que é mais o jornal, os telejornais, do que a Bíblia. Porque hoje em dia, muitos crimes passionais que acontecem, eles vêm do fruto do adultério. E a Bíblia condena o adultério. Mas, segundo a missionária, Deus quer que ela entre em defesa dessas pessoas. Nunca se pode generalizar, gente. Nem tudo é igual para todo mundo. Nem todas as pessoas que são vítimas de algum crime estão nessa prática. Mas eu assisto jornais e eu sempre observo as histórias por trás dos crimes. Crime passional, gente. 70% das vezes é adultério. Aí você fica perseguindo. Você não deve perseguir. Você não deve tentar fazer da igreja um lugar de resolver crime, mas sim de libertar de pecado. Liberta do pecado do adultério, que os crimes vão diminuir. Na verdade, nós sabemos, pela própria palavra de Deus, o Senhor Jesus falou que a vinda dele seria como nos tempos de Ló, seria como nos tempos de Noé, nos tempos lá de Sodoma e Gomorra, aonde a Bíblia relata que a terra estava o quê? Cheia de violência. Irmãos, mundo sem Deus é mundo cheio de violência. E violência para Deus é violência. Não importa se foi contra um homem ou se foi contra uma mulher. É violência. Agora, contra a criança é iniquidade. Por isso que eu falo que é muito mais importante você falar com violência contra a criança, porque é iniquidade. Porque muitas das vezes a violência entre pessoas adultas é fruto de erro aqui e ali, mas contra a criança não, a criança é inocente. O aborto é uma iniquidade. Por quê? Porque mata um inocente dentro da barriga. O que ele fez? Ah, mas alguém estuprou alguém, mas ele não estuprou ninguém. Ele não tem que morrer por isso. A gente sabe muito bem que o aborto é uma pauta satanista. E é também uma estratégia de guerra de Satanás contra a humanidade. Os países onde o aborto foi aprovado, onde eles queriam muçulmanizar, melhor dizendo, eles começaram aprovando aborto. Enchendo
de refugiados. Os casais da França, por exemplo, não tinham filhos. Aprovaram o aborto, o casal não tinha filho, né? Tinha um cachorro, mas não tinha filho. Enquanto isso, os muçulmanos invadindo o país. Governo diabólico, Emmanuel Macron. Vem, muçulmano, esse de muçulmano aqui. Eles sim são estupradores. E os muçulmanos tendo 8 mulheres, cada mulher 8 filhos, enchendo a França. Enchendo a França. De muçulmanos. E assim eles fazem com todo o país. Nessa França, eu não lembro. Eu não consigo lembrar os países no momento. Mas são vários países que está acontecendo isso. E aqui no Brasil, através do Lula, desse comunista, satanista, porque o comunismo é satanismo, estude, vou falar de novo, estude sobre os fundadores do comunismo, são todos satanistas. E é isso que ele quer aqui no Brasil. Ele tenta aproximar o Brasil do Irã, país terrorista. Ele odeia Israel. Finge que gosta de cristão. E mesmo que ele gostasse, mesmo que ele gostasse de mim. Você gosta de mim? Não gosta de mim não, gosta de Jesus. Porque Jesus tem salvação, eu não tenho. Você não tem que gostar de cristão, você tem que se arrepender do seu pecado e ser cristão. Ou temer a Deus, pelo menos, e não introduzir pautas satânicas dentro do nosso país, como esse governo está fazendo. E a gente vê aí uma missionária, bem, falar o quê? Como se a igreja agora tem que ficar correndo atrás de pautas levantadas por jornalistas. Meus irmãos, jornalistas hoje, para mim, é uma das profissões mais lixo que existe no mundo. Mentirosos, manipuladores. É claro que tem gente por trás deles. É tudo uma rede. Mas a gente está vendo os sinais se cumprindo de uma maneira, gente. Aqui no Brasil, a gente está à espera de um fenômeno chamado El Niño. As pessoas falam que é um fenômeno da natureza. Eu digo que é um sinal da natureza. Eu digo que as dores de parto só vão aumentar. A natureza dá os seus sinais. Há muitos anos atrás, cerca de 15, 17 anos atrás, eu sonhei que Jesus estava vindo e que o sinal que eu via era na natureza. Eu via vento muito forte, batendo com muito, como se fosse ira, e levando o sofá para cima. E ali, dentro de mim, eu sabia que aquilo ali era sinal da volta de Jesus. Nós estamos vendo sinais. Apostasia dentro das igrejas. Esfriamento. Israel, cada dia mais, o cerco se apertando. Israel continua no seu erro. Não vai dizer que lá em Israel está tudo certo, porque não está. Israel não condena e nem abomina o homossexualismo. O homossexualismo ele não é abominado só no Novo Testamento, ele é abominado na lei de Moisés. Então não tem desculpa para Israel. A lei de Moisés condena o homossexualismo.
E a gente vê autoridades israelenses questionando os homossexuais. Ah, por que vocês apoiam os terroristas, sendo que eles os matam? E eu digo para vocês, eles apoiam porque são filhos do mesmo pai. O mesmo que criou o terrorismo também criou o homossexualismo. Israel é que está fora da casinha quando apoia homossexuais. Homossexuais nunca vão gostar de Israel, porque eles não foram criados pelo Deus que criou Israel. Por que nós, evangélicos, oramos e queremos o bem do povo de Israel, mesmo sabendo que Israel não se converteu ainda? Porque o mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus nosso. Ninguém consegue explicar de onde vem o nosso amor por Israel. É porque o Espírito que criou, que atuou em Israel, é o mesmo que atua em nós. E hoje eu vi uma notícia que Israel novamente atacou o Líbano. Mas eu acho que o Líbano é que estava atacando Israel, né? Primeiro. Eles nunca pararam. E outra, pelo que eles já fizeram, eles merecem ser destruídos. Não como o presidente americano quer impor para Israel, né? Você vai lá, joga uma bombinha, né? Avisa antes, né? Para não acertar ninguém, pode matar nenhum terroristinha. Joga uma bomba lá e fica quieto no seu canto. Porque os nossos interesses, né? Assim, né? Que Estados Unidos está tratando. Eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos. Enquanto o Trump aqui quer se fazer de herói da América, ele está prejudicando Israel. Ele está prejudicando Israel. Porque esse regime que está aí, ele não pode ser apenas receber uma bomba ali e tal, e depois deixar para lá. Não, porque eles não vão parar. Esse trabalho tinha que ter sido feito até o final. Os Estados Unidos não fez e nem vai fazer. Não é do interesse dos Estados Unidos. Eu acho mais fácil os Estados Unidos fazer algo sério contra Israel do que contra o Irã. Deus, olha, eu tô falando isso aqui da minha mente, tá, gente? Eu não tô falando que Deus me mostrou, não. Aqui é um vídeo de comentário. Não é um vídeo de Deus me mostrou. Mas as formas que eu tenho visto, desde o começo, desde do primeiro mandato do Trump, no meu canal tem um vídeo falando sobre o acordo. Ele era um acordo ruim, desde o começo. O Trump, ele é assim, ele dá uma endossada em Israel para deixar o povo, tipo, devendo gratidão a ele. E depois ele vem e impõe o verdadeiro desejo dele. O que ele fez? Ele reconheceu no primeiro mandato dele, reconheceu Israel, Jerusalém como capital de Israel. Todos os israelenses ficaram contentes. Logo em seguida ele vem e fala assim, agora vamos para o plano de paz? Qual era o plano de paz dele? Que Israel cedesse parte do seu território para os palestinos, sabendo que isso era como dar um golpe fatal em Israel. É a mesma coisa. Ele está enrolando com essa história de mais hoje, mais amanhã eu vou fazer um acordo com o Irã. Acordo de quê? Um país como os Estados Unidos não deveria nem conversar com um país terrorista igual o Irã. Deixasse Israel resolver. Ajudasse Israel. Se ele fosse aliado de Israel, sabe o que ele faria? Se o Trump fosse aliado de Israel, ele daria apoio militar para Israel, mas deixaria o Irã conversar com Israel. O Irã tinha que saber que ia ter que respeitar Israel, mas não. O Trump chega a ponto do Irã atacar Israel e ele dizer para o ministro de Israel, não revide. Como se desse legalidade para o ataque do país inimigo de Israel. E dizer que ele é que manda em Israel. E hoje, novamente, Israel atacou o Líbano porque foi atacado.
E Trump decide, sem conversar com autoridades israelenses, ele decide que Israel vai parar a guerra. Ele é que está mandando no exército israelense. Até quando isso vai? Eu não sei. Deus sabe. Mas o dia que vai chegar um dia de um confronto aí que não vai ter jeito. É o que eu tô vendo. Vai chegar o dia de um confronto que não vai ter jeito. Israel vai por tudo ou nada. E nesse momento, irmãos, eu acredito que a igreja não vai estar mais aqui. Porque nesse momento, nesse levante final, o Senhor disse: eu me farei conhecer a todas as nações da terra. É a volta de Jesus. Está perto. O que eu digo, meus irmãos, esses dias eu estava assistindo um telejornal aonde que a família, uma coisa muito triste mesmo, gente. Infelizmente é comum hoje em dia, mas é muito triste. Um rapaz estava andando para a rua e aparentemente ali alguém começa a fechar a moto dele, saca uma arma e mata o rapaz no trânsito. A família do rapaz estava inconsolável. A esposa, a sogra, ela chega a dizer que ela daria a vida dela em troca da vida dele. Porque diz que ele era um rapaz muito bom e não merecia morrer tão jovem. E ela disse assim: eu até briguei com Deus porque eu sou evangélica. Eu discordo disso, do que ela falou. Que ela disse: por que, Senhor, aconteceu isso? Só que antes disso eu estava ouvindo o pastor Ziel pregar em uma outra pregação, onde ele dizia que nós temos que viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje. E eu estava lavando louça nesse dia, escutando o pastor Ziel pregar, e estava chovendo, aqui tá, não sei se é esse fenômeno do El Niño, mas aqui tá chovendo todo dia, tem dias que fica garoando o dia inteiro. É difícil pra gente muitas das vezes sair de casa, sem contar da situação que a gente está passando, que o dia passa muito rápido. Meus irmãos, o dia passa muito rápido. A gente acorda de manhã com algumas coisas para fazer, faz uma e quando vê o dia já foi. E eu tava ali toda enrolada com as minhas coisas e olhando e falava assim: hoje é tarde da bênção. Eu tava pensando: hoje é tarde da bênção, mas como que eu vou para tarde da bênção desse jeito? Não para de chover. E quando eu vi o pastor pregando, o pastor Ziel, dizendo que a gente tinha que viver como se Jesus fosse voltar hoje, eu olhei e falei assim: se Jesus fosse voltar hoje, o que era certo eu fazer? Ir para a igreja, ouvir a palavra do Senhor, cantar um hino da harpa, orar. E quando eu vi aquela mulher chorando e dizendo assim: por que Deus deixou? Eu fiquei pensando: meu Deus, o duro de você não viver como se Jesus fosse voltar é isso. É acontecer uma tragédia dessa e você não está preparado para ir. E você vai sem estar preparado. É trágico. Eu não quero, meus irmãos, falar no sentido de julgar ou condenar essa mulher, mas eu quero dizer assim, gente, a dor é imensa. E essa dor ela só é aliviada quando a gente tem pelo menos a esperança do reencontro. É preciso, principalmente nesse mundo que a gente está, de tanta malignidade, é preciso a gente se encontrar preparado. Sabe o que eu penso? Que nenhum de nós é melhor. É tanta tragédia acontecendo, gente. Vírus, pestes, terremotos, enchente, doenças, câncer, infartos, acidentes, matando tanta gente. E não é loucura a gente viver como se nada fosse acontecer com a gente, como se as coisas só fossem acontecer lá fora. A gente tem que viver como se Jesus fosse voltar hoje. Porque se você viver como se Jesus fosse voltar hoje,
se ele voltar hoje, você está salvo. Mas se de repente chegar o dia da sua senha ser chamada, Cleia Maria, eu vou estar preparada, porque eu estava esperando. E viver como se Jesus fosse voltar hoje, meus irmãos, é viver se abstendo do pecado. O mundo de hoje, o pecado está muito fácil ali pra gente. Para todo mundo. Na tela do celular, você faz o que você quer. Se você quiser pecar, você peca. A sociedade de hoje é falsa, é mentirosa. Se você conviver, você vai viver em pecado. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos os homens falariam com falsidade. Você quer ver hoje em dia você ter um inimigo, é você ser sincero. Você precisa ser falso. Você precisa ter a palavra de lisonja para adular todo mundo. Mesmo que dentro de você não concorde com nada que você mesmo está falando. Mas é assim que você tem que ser hoje para você levar 10 na prova do mundo e ser politicamente correto. Eu prefiro viver sozinha do que ter que ser falsa ao Evangelho, negar o meu Deus. A verdade é que a gente não quer viver sozinho, né? É bem melhor você viver com amigos. Ter uma amizade é uma coisa maravilhosa. Porém, a troco de quê essa amizade? Porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, se essa amizade for de Deus, ela é maravilhosa, muito boa, excelente. Mas, se você tiver que negar Jesus para ter essa amizade, então é melhor você ficar só. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que por amor de mim perder a sua vida, ganhá-la, achá-la. Tem gente que para se manter vivo socialmente, ele está sendo inimigo de Jesus, negando a Jesus para ficar bem com A, B, C, D, que não querem ouvir que o seu pecado é pecado. Meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E que fique esse alerta. Fique atento para as coisas que estão acontecendo em Israel, meus irmãos. Eu vejo pessoas pregando, às vezes, somente agora, né, com esse negócio da guerra, toda essa ameaça contra Israel. Muitas pessoas dizem assim, esse povo que está lá não é o povo de Israel, não é mais aquele povo da Bíblia. Você sabia, meus irmãos, quando Jesus estava na terra, os discípulos viram Jesus conversando com Moisés? A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e Deus não é Deus de mortos. Eles estão vivos. Se você pegar o Apocalipse, a Nova Jerusalém, que João viu descendo do céu, diz que nos alicerces da cidade está escrito o nome dos 12 apóstolos de Cristo. Porém, nas portas da cidade estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel, ou seja, dos 12 filhos de Jacó, na porta, para você saber se Deus tem ou não aliança com Israel ainda. Ah, mas eles não creem em Jesus. Eles vão se arrepender. Sabe como que você faz Israel crer em Jesus? Prega o evangelho, seja luz. Conclua a obra da igreja. Porque em Romanos 11 diz que o endurecimento veio a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E aí todo Israel será salvo. Amém, meus irmãos? Que a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.